Vim aqui apresentar o projeto 2 da disciplina de Sistemas a Eventos Discretos, ministrado pelo professor Dr. Killer Gorgônio, em que esse projeto se trata de um sistema de transporte de carga. Esse projeto foi desenvolvido por Marcos Vinícius e Vitor Trindade. Basicamente, esse projeto é voltado para modelar um sistema de transporte de carga, em que esse sistema tem 8 seções e 3 veículos. E aí, entre cada seção existe um semáforo, exceto entre as seções 2 e 3. E aí, um veículo pode transitar em uma seção de cada vez. E aí, inicialmente, esses veículos se encontram no estacionamento, e o tempo de deslocamento entre uma seção e outra se trata de 10 unidades de tempo. E aí, portanto, o veículo N, ou seja, N1 ou N2 ou N3, ele deve parar para abastecer a cada N voltas. Então, se for o veículo 1, a cada uma volta na via, em todas as seções, ele deve parar para abastecer. Então, para reabastecer, ele deve entrar no estacionamento e através da seção 1. E aí, os requisitos, por exemplo, são: em nenhum momento deve haver mais de um veículo em uma seção, cada veículo não deve dar mais voltas do que ele mesmo pode, e o sistema não deve ter deadlocks. Então, aí, a ideia básica de passagem de um estado para o outro, ou seja, de uma seção para outra, se dá dessa seguinte forma. Inicialmente, a gente instanciou o clock t para a gente poder tratar das unidades de tempo, uma variável booleana SB free, ou seja, o semáforo do estado SB, se ele está free, e como por se tratar de uma variável booleana, ele traz se ela está livre, verdadeiro ou falso. E uma variável inteira, combustível, para que a gente possa tratar dos combustíveis. Então, basicamente, o veículo estando na seção SA, ou seja, no estado SA, ele pode passar para SB se ele tiver combustível e se o semáforo em SB estiver verde, se tiver true. E aí, ele passando vai decrementar o seu combustível. Então, basicamente, esse aqui é o funcionamento, esse aqui é o autômato que idealizamos, em que temos as 8 seções, em que entre cada seção tem o seu semáforo, mas exceto entre S2 e S3. E aí, o veículo vai dar a volta na via e só vai entrar para abastecer, só vai abastecer se não tiver mais combustível. E aí, quando ele for reabastecer, fizemos da seguinte lógica, combustível, ele vai abastecer até que seguinte nível. Exemplo, se for o veículo 1, isso implica que o combustível vai ser igual a 8 vezes 1. Se for o veículo 2, vai ser igual a 8 vezes 2 e assim por diante. E aí, quando ele abastecer, vai para o estacionamento e aí ele já vai estar pronto para entrar novamente na via. Partindo aqui para o software UPAL, como foi mencionado anteriormente, modelamos essa problemática através da modelagem dos autômatos, sendo para o veículo 1, para o veículo 2 e para o veículo 3. Então, como foi mostrado anteriormente, segue a mesma estrutura e, obviamente, com o estado inicial sendo o estacionamento, e aqui as declarações das variáveis globais, os inteiros dos combustíveis, em que foi implementada a lógica 8 vezes n. Então, para o combustível 1 é 8, para o combustível para o veículo 2, o combustível do veículo 2, 8 vezes 2, 16, e para o 3, 24, 8 vezes 3. Aqui as variáveis booleanas para os semáforos, para se vai retornar verdadeiro ou falso, se vai estar livre. E aí inicializamos com true, uma vez que os veículos iniciam no estacionamento, então foi deixar tudo true. Então aqui, por exemplo, para o veículo 1, para poder exemplificar, a cada avanço, por exemplo, aqui do S1 para o S2, a cada avanço ao decremento do combustível do veículo 1. Então, por exemplo, se sai do S1 para o S2, o S1 vai estar livre e o S2, por sua vez, vai estar ocupado. E aí, qual a condição? A condição é que demore 10 segundos. Então, quando chegou em S1, o T-clock inicializou em 0 e foi até 10 para que ele pudesse avançar. E ele só avança se tiver combustível
e se o S2 estiver livre. Então, essa é a lógica para todos os três veículos. E aí, um detalhe seria que o S3 não tem semáforo. Então, basicamente é o seguinte. Vamos supor que o veículo 1, o veículo saiu do S1 para S2, e aí do S2 para S3. Só que tem um porém. Quando há um veículo em S3, o veículo que estiver querendo ir do S1 para S2 só pode chegar em S2 se esse veículo que estava no S3 for para o S4. Então, basicamente, o S2 só vai ficar livre quando o veículo que está em S3 for para o S4, para que não haja, né, nenhum problema em voltado a isso. Então, a gente partindo aqui para o simulator, aqui, nós vemos que não tem deadlock, né? Então, aqui, vendo aqui as variáveis globais, a gente vê também que o combustível vai sendo decrementado tranquilamente. Então, por exemplo, partindo aqui com o veículo 1, partindo com o veículo 1 a gente vê o decremento, né? E assim por diante. Então, foi modelado e foi visto que está em pleno funcionamento.